Continuando, eu gostaria de dizer também que há um outro ponto que eu achei interessante, que é um dos personagens, que é uma espécie de um anão que fica em cima de um cara maior. Ele é um dos personagens que persegue você em um determinado momento do game, e o nome dele é uma referência, eu não lembro exatamente o nome dele, era não sei o que Byron, que é uma referência a Lord Byron, o poeta inglês do século XIX, de estilo decadentista, ou ultrarromantista, como vocês preferirem. Eu achei interessante esse toque. Talvez alguns não tenham percebido isso, alguns não conheçam a obra de Lord Byron. Se não conhecerem, por favor, leiam. É um excelente poeta. O ultrarromantismo, para mim, é um dos melhores momentos da poesia mundial. Enfim, gostaria de falar também outro ponto que me deixou um pouco preocupado com o jogo, além da vilanização do movimento religioso. Há um outro ponto, que é a Igreja Católica, como ela é descrita no game. No primeiro game, havia um padre, eu não lembro muito bem, ó. Como eu falei pra vocês, eu não joguei direito o primeiro jogo. Eu joguei um pouquinho, assim, nem saí muito do início, mas eu lembro que tinha um padre, e ele era uma espécie de vilão. E nesse jogo também tem um padre que também é um vilão, é um padre que ele estupra uma personagem do jogo, isso é uma das coisas que causa alguns problemas na história. Seu personagem começa a ter pesadelos, aliás, alucinações com uma garota do passado dele, que por acaso é a garota que foi estuprada pelo padre, ele não fez nada para salvar a garota, ele se sente culpado por isso. Então, esse é outro ponto, as alucinações. Espero não estou me perdendo, eu vou chegar onde eu pretendo chegar. Vamos lá, com calma. As alucinações. No final das contas, tudo é uma grande alucinação. Por quê? O controle mental lá do MK Ultra lá deles está fazendo o quê? Eu não lembro o nome da empresa agora, a empresa que está fazendo isso. É aquilo que causou, é o que causou a loucura dos habitantes do vilarejo. Eles não eram fanáticos religiosos de graça. Era tudo uma espécie de lavagem cerebral sendo efetuada, uma lavagem cerebral que deu errado e por causa disso as pessoas enlouqueceram e começaram a criar esse culto doido. Culto, culto. Isso é uma palavra que tem um peso diferente na sociedade americana, norte-americana no caso. Aqui no Brasil o termo culto não tem esse significado. Culto lá tem a ver com seita fanática. Seita. O que é uma seita? Seita, sectarização. É algo que é a parte de algo maior. Você cria, por exemplo, você tem um grupo religioso, a religião da paçoca. Você tem a religião da paçoca. Todos seguem a religião da paçoca. Aí, de repente, alguém resolve olhar assim, tipo, olha, eu acho que está errado, a paçoca mãe não diz isso, então eu vou criar o meu grupo da religião da paçoca. Isso se torna uma seita. Mas, enfim, hoje em dia usa-se seita para ser, o termo seita serve para falar de qualquer coisa. Normalmente algo que você não gosta. Se você não gosta da religião do sujeito, você diz que aquilo ali é uma seita. Isso está muito errado. Não façam isso, por favor. Mas enfim, eles criam esse grupo doido aí. O grupo pratica orgia, estupro, diabo a quatro. Mas tudo por causa do controle mental. E no meio da história tem esse padre, que na verdade não está nem tão ligado assim com a história, pelo que eu entendi. A história é um pouco confusa em alguns pontos, mas esse padre é do passado do protagonista. E ele é um vilão, ele estuprou uma garota, ele matou a garota no final, ele faz parecer um acidente para não ter problemas com a lei. E me preocupa muito essa demonização da Igreja Católica, cara. Alguns vão dizer, é porque a Igreja Católica cometeu muitos erros no passado, ela fez a Inquisição, a Igreja Católica fez as Cruzadas, o que é um ponto muito discutível, porque aquilo ali foi um movimento um tanto quanto político também, político-econômico. Não dá para atribuir toda a culpa à Igreja Católica. Eu passei por muito tempo de reproduzir um dos discursos mais inadequados, que é o de que, por exemplo, a Igreja Católica mandou queimar os templários, é tudo culpa da Igreja Católica. Eu reproduzia esse discurso. Hoje, após muita leitura, eu sei que isso não é verdade. Tá mais por uma culpa do rei francês da época, não lembro o nome do sujeito, se é Luís XV, Luís XIII, acho que é Luís XIII. Ele que foi o culpado pela história toda, a igreja apenas entrou no meio do negócio. No final das contas, a igreja até tentou livrar a cara dos templários, mas não deu muito certo.
Havia toda uma questão econômica e de poder ali envolvida. Mas isso é só para dar um exemplo que as coisas não são bem como parecem. Sempre há um lado da história e há outro lado. A questão é o seguinte: eu não gosto de quando uma religião é demonizada, seja a Igreja Católica, mas seja, por exemplo, as religiões africanas, que são muito demonizadas, muito vilanizadas na sociedade brasileira. As pessoas veem como uma coisa do demônio, como uma coisa do mal. Isso está mudando um pouco, está mudando aos poucos, mas ainda tem muito esse sentimento na sociedade brasileira. Na sociedade americana, isso não acontece tanto com as religiões afro, porque elas não são tão presentes assim, como são na nossa. Isso acontece muito com a Igreja Católica. Como o povo americano ele é majoritariamente protestante, não sei dizer se majoritariamente é neopentecostal, se é batista, o que que é. Quando esses. Como é que é o termo que eles usavam? Meu Deus do céu, eram puristas? Não, eram os puritanos. Os puritanos, quando foram para lá, havia toda uma espécie de, como é que eu vou dizer, um choque, havia uma rixa, eles não se davam bem com os católicos. Esse é um dos pontos. Eles foram para os Estados Unidos porque eles queriam construir uma nova sociedade e um dos pilares disso seria o quê? O puritanismo. Então, isso está permeado na sociedade norte-americana. A sociedade norte-americana não vê o católico com bons olhos, por que eu entendo. Mas a questão é o seguinte: eles levaram para lá um pouco desse sentimento. A Igreja Católica persegue, a Igreja Católica vai te oprimir. Naquela época, a Igreja Católica era bem diferente do que é hoje. Eu não quero que esse vídeo seja uma apologia à Igreja Católica, não é isso. A questão aqui é que eu não gosto que vilanizem nada. Nada, nada, nada. Não gosto que vilanizem a Igreja Católica, não gosto que vilanizem as religiões afro, não gosto que vilanizem nada. As religiões de matriz africana já passaram por isso aqui no Brasil. Hoje é um pouco mais tranquilo. Praticamente toda religião já passou por isso em algum momento. Aí vão falar, mas a Igreja Católica, ela sempre teve isso, ela se expandiu devido às conquistas militares da Idade Média. Então ela tem essa maldade dentro dela. Bom, vamos lá, vamos dissecar isso bastante aqui. Qual religião não se expandiu junto com a política e com as campanhas militares? Vamos lá. A Igreja Católica se beneficiou muito do Império Bizantino, de Roma e das campanhas militares. Tá, isso é verdade, não vou negar isso. Não vou negar porque não tem como negar isso. Mas vamos lá, outras religiões. A fé islâmica, ela se expandiu em grande parte com isso também. Não tenho nada contra os islâmicos, contra os muçulmanos, não. Mas isso acontece. Vamos lá, o budismo. O budismo é uma religião pacífica. O budismo é uma religião que não tem nada de bélico, nada de belicoso. Mas se expandiu devido a um rei do Sudeste Asiático que tinha uma afeição pelo budismo e em suas campanhas militares ele levou o budismo aos lugares que ele invadia. Coisa, não? Coisa esquisita, né? Tipo, pô, mas até as religiões mais pacíficas fazem isso. Aí vão dizer, viu? Todas as religiões são maléficas e não sei o quê. Não, não vamos com esse papo de ateu de internet. Não é assim. Não é assim que funciona. As religiões têm coisas boas e têm coisas ruins. Por quê? Porque são um fenômeno social, um fato social da sociedade humana. Religião é feita por homens. Não estou aqui dizendo que Deus não existe. Estou dizendo religião. Instituição é feita por homens. Tem falhas, tem acertos. Portanto, conforme a sociedade avança, conforme a sociedade se torna mais aperfeiçoada, a religião se aperfeiçoa. Ela caminha junto com o ser humano. É normal isso. Eu não vejo nada de errado. Eu não acho que isso seja um problema. Pelo contrário, eu acho que é bom saber que as religiões avançam junto com o pensamento humano. Que elas não estão ali como uma trava para manter você na Idade Média. Isso é um discurso muito empregado hoje em dia na internet. Eu discordo totalmente. Na Igreja Católica eu vejo a igreja de hoje do Papa Francisco, eu vejo que não é assim. Em outras religiões, você vê um diálogo até por exemplo, com as áreas acadêmicas. Budismo tem isso, religiões orientais têm muito isso.
Mas enfim, isso é algo que me preocupa, como eu estava dizendo, que acontece no jogo, que é a coisa do padre como um elemento maléfico. Olha, não é que um jogo não possa botar um padre como alguém ruim. O que me preocupa é quando a cultura pop tende a generalizar isso. Quando toda vez que um padre aparece num elemento pop, ele é alguma coisa meio que maléfica. Você pode ver isso em Castlevania, no novo seriado na Netflix. Eu adoro aquele seriado. Só tem 4 episódios por enquanto. Quando vocês estiverem assistindo isso, talvez já tenha a temporada nova. Eu espero, porque eu adoro aquele seriado. Mas a questão é o seguinte: você vê que tem esse caso. Você pode ver também que no Outlast você tem isso. Você pode ver que isso está se tornando algo comum. E quando isso se torna comum, isso me deixa um pouco preocupado. Eu não gosto do preconceito. Seja ele da matriz qual for, seja um preconceito religioso, seja um preconceito racial, o que for. E não tem essa coisa de, é preconceito quando é contra o meu grupo. Não, preconceito é contra qualquer grupo. Não importa se é um grupo majoritário ou não. E nesse caso, é um grupo que, por enquanto, ainda é majoritário aqui na sociedade brasileira. E eu não gosto quando fazem isso. Mas, enfim, voltando novamente ao jogo, deixando o proselitismo aqui de lado de dizer que todo padre é pedófilo, que todo, sei lá, que todo muçulmano é terrorista. E não, isso não bate. Eu conheci gente de todo tipo de religião e você tem todo tipo de gente em qualquer religião. Você tem maluco em qualquer lugar. Vamos falar, mas o efeito manada é o que prejudica a religião, porque quando as pessoas se juntam, elas tendem a agir de outra maneira e elas querem se identificar com o grupo e fazem tudo que o grupo mandar. Olha, efeito manada não é só com religião, não, tá? Efeito manada existe na política, nazismo está aí para provar. O efeito manada existe em esportes, tá aí os hooligans para provar. Efeito manada, em qualquer lugar, onde se tiver mais do que duas pessoas, você vai ter um princípio de efeito manada ali. Acabou. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Para encerrar, eu digo que o jogo, apesar do que eu falei aqui, eu fiz uma crítica assim bem ácida, mas como eu falei, seria uma crítica social, não é uma crítica de gamer. Não é uma crítica de gamer de maneira alguma. O jogo é bom, o jogo é divertido. Eu achei ele até um pouco curto. Agora, para encerrar, fazendo uma breve crítica gamer, de PC Gamer. O jogo é curto, a história até é bacaninha, mas deixou muita coisa em aberto, muita ponta solta. Espero que tenha uma DLC para resolver isso. O gráfico é bom, não é um jogo muito pesado. O meu PC é um PC mediano e rodou perfeitamente o jogo, até com gráfico no high. E eu senti falta de algumas coisas, né? Eu senti falta, principalmente no enredo, de algo um pouco mais elaborado. Não que o enredo seja ruim, ele é até bem bacana, essa coisa do projeto dos caras lá do primeiro Outlast, de eles fazerem uma ponte com o Outlast 2 e falar que, no final das contas, tudo aquilo foi devido ao programa do governo lá com o. Do governo não, desculpa, da empresa lá, eu já esqueci o nome, por causa da torre, a torre estava emitindo pulsos micro-ondas e aquilo estava deixando as pessoas malucas. Cara, isso é legal. É bacana, sim, mas eu achei isso não foi muito bem explicado. Por exemplo, isso está tudo explicado em um documento que você consegue no jogo. As pistas do que está acontecendo na história você consegue por documentos que você acha, são pedaços de papel. Esse pedaço de papel específico eu não achei, e por isso eu só fui entender a história depois de olhar muito na internet para tentar entender o que estava acontecendo. Eu entendi o lance do padre, que tem um demônio, uma espécie de monstro que corre atrás de você durante o jogo, durante as alucinações, e ele é uma referência ao padre. É como se a mente conturbada do seu personagem, já afetada pelas alucinações, é como ela está enxergando o padre. O padre é um monstro. Ele é um monstro que matou a garota, que estuprou a garota. E você é culpado. Você é culpado porque você não fez nada para impedir isso. Não, isso é até interessante, é uma pegada legal, tem algo meio psicológico, aliás, totalmente psicológico aí, mas ao mesmo tempo que é bacana, é um pouco simplista, porque você resume toda a história a uma alucinação, sabe? O demônio era uma alucinação, o que estava acontecendo na cidade era uma alucinação, tudo foi uma alucinação, nada estava acontecendo. Essa é a grande sacada final, sabe? Não estava acontecendo absolutamente nada, era só um monte de gente maluca. Isso tirou muito do efeito terror da coisa pra mim, sabe? Eu tive aquela sensação de, pô, eu joguei 11 horas de jogo pra, no final, eu estava tendo uma alucinação e acabou.
sei lá, como eu já disse em um vídeo recente, mas não foi postado aqui no YouTube, enfim. Talvez eu esteja ficando velho, talvez eu esteja ficando chato. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Até a próxima, da Bernautas. Abraços lisérgicos.